Fala, meu amigo, estamos ao vivo para mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas a gente tem realmente trazido temas, né, importantes aí e relevantes para quem realmente quer dominar o banco de dados Oracle, que é o banco de dados número 1 do mundo. E dessa vez a gente está com um tema aí bem interessante, né, que é se é possível migrar para outro disk group de forma online, né? Se você tem um banco de dados, se isso é possível ou não. Eu estou com o Ricardo Lírio para a gente poder bater um papo e discutir esse assunto aqui. Fala, Ricardo, tudo bom, cara? Acho que o seu Certinho, Guilherme. Bom dia a todos aí. Tudo certinho, graças a Deus. show de bola, meu irmão. Obrigado aí mais uma vez por esse bate-papo aí. É sempre muito bom a gente estar falando aqui um pouquinho sobre Oracle. Você é um cara que eu aprendo muito. E vamos Oh, lá, cara. recíproca verdadeira. Vamos lá, cara. Vamos falar sobre esse Vamos tema lá. que eu acho que é um tema interessante aí, sobre se é possível migrar para o 8 Disk Group online. Eu acho que existem alguns mitos aí, né? Tanto para algumas pessoas que acreditam que tudo é online, e tanto para algumas pessoas aí que muitas vezes não sabem que algumas coisas dá para serem migradas online, né? Movimentadas de Disk Group de forma online. É Sim, interessante a gente poder discutir sobre esse ponto aí, né, cara? com certeza. Show de bola. Bem, vamos lá. Antigamente, quando você queria migrar qualquer data file, vamos começar pelos data files, né? Se eu quisesse migrar um data file, eu tinha que fazer aquele rename, né? Na versão 11, não tenho certeza se na 12.1, achei que a 12.2 já mudou isso aí. Mas a versão 11, com certeza. Você tinha que fazer um rename, era mais complicado, não era simples. Para você mudar, você tinha que botar ele offline, né? Então você conseguia mudar praticamente todos os data files, menos o system, porque o system você não consegue botar offline, né? Então você botava offline, fazia o rename, né? Botava offline, fazia uma cópia para o novo local, né? A gente sempre recomendava fazer uma cópia, porque o move, se desse algum problema, você podia corromper o arquivo no meio. Então, você botava os seus data files offline, copiava ele para outro local, né? File system ou ASM, copiava para outro local e chegava no outro local, fazia um alter database rename, né, o data file, e depois botava ele online. Na versão 12.2, essa com certeza, 12.1, não testei realmente, na 12.1 acho que funciona assim, né? Eu consigo fazer um alter database rename, né, ou um alter database move online, né? Move sem precisar fazer nada, eu faço move com o keep, que ele mantém a cópia original, né, e move para o próximo local. File system ou ASM. Então, data file resolveu o problema, né? Não preciso mais parar banco, né, parar table space, botar offline. Então eu tinha um sistema OLTP pesado, acabava gerando muito, eu acabava parando o sistema. Hoje eu não preciso mais disso, já não tem mais esse problema. Então eu Cara, consigo fazer o move para o outro lado. muito bom, Ricardo. Até a gente conseguir identificar assim a evolução das coisas, né? Muitas vezes a Oracle tem trazido muitas novas features a cada versão, né? Que tem feito com que o produto, realmente, o Oracle Database, ele seja um produto bem completo nesse sentido, que a gente consiga realmente trazer esse tipo de coisa. E é uma coisa que não é nem tão nova assim, né, cara? Uma coisa que veio na versão 12 e que a gente dá Isso. para fazer essa questão da movimentação. E o que eu acho interessante a gente ressaltar também é a questão do Keep, né? Que é um cara que você vai manter a sua cópia anterior, né? É isso mesmo? Isso, ele mantém a cópia anterior, né? E ele só vai liberar mesmo depois que estiver lá no lugar novo, né? Então o Keep ele garante que ele não vai mover simplesmente, ele vai gerar uma cópia nova no destino novo, né? No novo destino. Eu fico até Né? pensando assim, porque sempre quando a gente vai fazer algum tipo de manutenção no banco de dados, a gente sabe que a coisa é crítica, né? Normalmente, quando se fala de banco, principalmente de algum processo que precisa ser feito online, a coisa é crítica, né? Eu sempre penso Sim. assim, nas formas da gente poder fazer backup de tudo, né? Então, que tipo de backup você recomendaria para um tipo de atividade como essa, né? Eu acho que RMAN é de praxe, né? RMAN de praxe. O RMAN tem a vantagem que se você perdeu um data file, né? Perdi meu data file ali no meio,
né? E por algum motivo, vamos supor que de algum motivo, eu perdi meu data file ali no meio. Eu faço o restore do meu data file e mando fazer o recover depois. Então, isso é bem tranquilo. Né? Lembrando que, às vezes, seu data file pode ter 5, 6, 7, 10 tera. Então, vai depender só desse tempo de move ou de restore do seu data file. Né? Mas o backup RMAN, ele nesse ponto, ele é o que é recomendado. Né? Não tem, assim, não teria outro. Agora, para quem usa ambiente com DataGuard, uma coisa que você pode fazer é mover o DataGuard primeiro. Então, você faz toda a movimentação no DataGuard, faz um switchover para o DataGuard, e depois move o que era o primário, e depois faz o switchover voltando para a sua base primária. Por que isso? Porque alguns arquivos a gente precisa de um restart. Redo é a coisa mais simples. Eu crio redos novos e apago os antigos. Faço um switch, libero eles e apago os antigos. Mas, Control File e SP File, eu preciso de um restart. Control File, para mover, eu preciso fazer um restore no lugar novo, então eu preciso do restart. E as temporárias tem um detalhe. Né? Temporária, como é um arquivo que está sempre em uso, se você criar uma temp nova, dependendo do uso da sua temporária, pode ser que ela demore muito para liberar. Então, já que você vai ter que fazer um restart para o Control File e para o SP File, né, já prepara a estrutura nova para o temp file e faz esse restart também para mudar o temp file. Mas, como eu disse, se você quer sem parada, faz primeiro no DG. Exato, cara. Excelente. E uma pergunta que eu tenho, cara, quando a gente está falando de Big File, muda alguma coisa também? Suporta um Big File Namespace? Suporta. Para o Oracle é um data file. Não tem essa, não. Estou movendo um arquivo de 32 maior, GB, né? Um data file maior. Eu estou movendo um de 32 GB, um de 32 tera. Não tem problema. Legal, cara. Muito bom. E quando a gente está falando de monitorar esse processo, cara, como que você monitora esse processo que está sendo executado, assim, né? Eu acho que eu sempre penso assim, um alert log é uma coisa que tem que ficar de olho sempre, né? Que acho que deve marcar alguma coisa lá, né? Sempre. Sempre olhe o seu alert log, sempre verifique. Alguns pontos que você pode verificar. Uma é você pode verificar nas VDOLAs do ASM, né, para verificar se tem alguma operação que entrou em paralelo ali. O alert log, sempre olhe o alert log, porque se por um acaso você está movendo para um outro disk group, e esse outro disk group começou a ser usado, e você não tem tanto espaço, pode ser que ele dê um problema de falta de espaço para as outras bases que estão trabalhando lá dentro. Né? O que eu notei que é bem interessante, todo arquivo, você tem lá, você vai mover 5 arquivos, todos vamos supor de 1 tera. Moveu o primeiro arquivo de 1 tera, ele disse ok, moveu o segundo de 1 tera, ele disse ok, no terceiro de 1 tera ele não tem espaço para mover. Então, na hora, ele vira para você e fala, não tem espaço para mover. Mas eu posso ter não mais 1 tera, posso ter, de repente, 800 GB, 900 GB. Né? Só que, vamos supor que eu tenha, por exemplo, movi os 5 arquivos de 1 tera, eu tinha lá 5 tera, mas, na verdade, as outras bases estão criando arquivos, data files novos, e por uma carga de dados, eu precisei mais de 100 GB, e eu não tinha mais 100 GB no meu disk group. As bases vão começar a alertar que estão com space exhausted, né? Então, qualquer base que precisar crescer, qualquer arquivo ali dentro, ela vai dizer, estou com falta de espaço no SM. Então, o melhor amigo do DBA é o alert log nessa hora, cara. Não adianta, né? Abre uma tela com o alert log, dá um tail nele, deixa ele lá para você verificar o que está acontecendo. Né? E é importante a gente lembrar também que tem 2 instâncias, né? A instância, muitas vezes, que você está movimentando, né? E também tem a instância do ASM, né, cara? Que acho que é importante também estar de olho, né? Exatamente. Né? É normal. Para quem trabalhava na versão 11 não dá para fazer isso, mas na versão 11 existia um bug que ele mostrava para você o seguinte: desmontei o disco, montei o disco, desmontei o disco, mas era só uma mensagem de alerta, né? Então, aparecem algumas mensagens, na versão 12, né, também tem algumas mensagens dessas, na 19 eu realmente não vi algumas mensagens dessas de bug, né, que são mensagens falsas, mas na versão 11 e na versão 12 existiam algumas mensagens que eram as pegadinhas, né, ele botava a mensagem, ia procurando a documentação, tava lá, ignora a mensagem porque é um bug. Só que seu log tá lá assim, desmontei o disco, montei o disco, desmontei o disco, montei o disco. Você entra em pânico, né?
Sim, é uma mensagem que te faz pensar um pouco, né, o que está acontecendo. Exatamente. Dá uma olhada também na Long Ops, na DDoS Long Ops, que você está fazendo uma operação. Dá uma olhada lá também, ver se como é que está, né? Qual o processo, né? Se tem alguma coisa agarrada ali. Você vai conseguir verificar, inclusive, se tem outras operações agarradas por causa daquele seu problema, né? Nas VDOLAs de wait, né, que a gente verifica o wait, né, aquelas session waits, e tem mais uma que a gente... e verifica a taxa de geração do seu redo também, né, para ver se tá, como é que tá aí, né, se tá tendo alguma carga maior, e monitora o espaço da FRA, tá? Dá uma monitorada no espaço da FRA, porque também pode acabar e parar o seu banco. Não para, né? Na verdade, dá um freeze no banco, ele não cai, ele congela até você liberar. Para quem entrou aí agora e não sabe o que é a FRA, é a Fast Recovery Area, né? Que é uma área altamente recomendada, isso. Né? Para qualquer tipo de recuperação. Então, arquivos relacionados a alguma recuperação vai estar na Fast Recovery Area. Tanto cópias de control file, de redo, até mesmo archives e backups, né? Cara, muito bom, Ricardo. E sobre a alocação de espaço, cara, ele já aloca do outro lado, por exemplo, a gente está mudando um disk group para o outro, ele já vai alocar esse espaço todo daquele datafile no outro disk group de forma imediata, cara? Como que faz? Como que acontece isso? O que eu vi foi o seguinte, todas as vezes que eu trabalhei, o que eu vi? Apesar de você estar fazendo o move, ele já reserva aquele espaço para você. Né? Ele já diz se pode ou não pode usar aquilo lá, então ele já come aquela área para você. Cara, muito bom, Ricardo, muito bom. Acho que deu pra gente ter uma bela noção aí de como que é esse tipo de processo. E só recapitulando aqui, você falou que existem vários arquivos que podem ser movimentados, né? Você começou falando do datafile, que basicamente... as Andus, né? Isso aí. Que querendo ou não, Andu é uma TB-Space e vai ter um datafile também, né? Então a gente vai incluir tudo nesse ponto de datafile. A CIS e a System tem alguma restrição também? Não? Normal. Já movemos tudo, normal. Já movemos tudo, já moveu um banco inteiro, todos os datafiles que estavam no disk group criado errado, né, passamos por uma criação correta e foi sem problema. Cara, muito bom. E a nível de performance, cara, chegou a conseguir monitorar alguma coisa nesse sentido? A performance ela é muito afetada durante esse tipo de movimentação ou não? Não. O que a gente notou? Se seu storage tem uma performance, se você não está trabalhando no limite de performance, né, a gente não notou queda considerável de performance. Performance cai, né, ela cai um pouco, não tem o que discutir, né, porque eu estou aumentando o I/O. Né, mas se eu não tenho problema de performance na chegada dos meus dados do storage, seja ele no Exadata, seja no storage normal, né, é perfeitamente aceitável, não tem problema. A gente moveu tudo online com banco OLTP de transação pesada rodando, banco de DW rodando, e o pessoal não teve queda considerável, nem significativa aí de performance. Né? Cara, ajudou bastante. Essa feature nova da 12 para frente ajudou bastante. Cara, show de bola. Mais, né? Então, assim, é legal a gente poder falar, assim, a grande verdade é que muita gente ainda não utiliza a versão 12, né? Eu acho que tem muita gente estacionada na versão 11.204, por exemplo, que a gente sabe que é uma versão que o suporte estendido já finalizou, se precisar abrir o chamado muitas vezes, cara, vai ter que subir de versão, né? Então, é sempre bom te reforçar que a Long Term Release hoje recomendada pela Oracle a ser instalada é a versão 19C. Então, para quem não está nessa versão aí, cara, muitas vezes pode ser uma questão a ser verificada, até mesmo como um ponto de melhoria, né? A gente já colocar no seu roadmap aí que o seu ambiente realmente não está na versão recomendada para ser utilizada. E aí, vamos lá, a gente falou de datafile, e aí depois tem os redo logs, né? Acho que para quem não sabe o que são os redo logs, cara, fala aí um pouquinho o que é um redo log, de forma bem resumida. Tudo que você faz no seu banco, né, ele vai para redo buffer e de lá vai uma cópia para redo log. Então, toda operação sua está lá no redo log. Né? Qualquer operação que você fez tem a instrução dela, tem o que foi feito lá no redo log. Então, é dela que quando a gente faz um restore de um banco,
né, e você está com o banco em archive, o archive é um espelho do RedoLog, então você consegue voltar no ponto que você realmente quer, porque as informações que estavam no RedoLogs foram para o archive de log, e o archive de log foi usado pelo RMAN para voltar até aquele momento. No caso de um restore de um data file, por exemplo, eu não preciso parar banco nem nada. Se não fosse um data file, é essencial como o system, né? Então eu consigo voltar um data file até o presente momento que ele vai pegar as informações do RedoLog ali, dos archives de logs e do RedoLog, para poder voltar até o momento atual do banco. Então, é basicamente tudo que você faz no seu banco, tudo que existe no seu banco, está ali dentro. Detalhe, se você for olhar a documentação da Oracle, você precisa ter no mínimo 2 RedoLogs, porque eles são cíclicos. Então, usei o primeiro, fui para o segundo, fui para o terceiro, voltei para o primeiro, fui para o segundo, terceiro, voltei para o primeiro, né? Então, eu tenho que ter no mínimo 2, porque do primeiro eu vou para o segundo eu vou para o primeiro. É sempre bom verificar a taxa de geração de redo, para você saber como é que está, se está bom ou não está bom, a quantidade de redo e o tamanho do redo, né? E verificar, né, eu já vi acontecer em alguns casos, já tivemos alguns bancos com isso, a pessoa tinha um banco em hack, por algum motivo ela saiu do hack e voltou para uma single instance, ou criou um hack de 3, 4 nós, criou o banco inteiro ali e resolveu desabilitar 2 nós, deixar só em 2, ou só em um mesmo, né? Aí ele matou a instalação daqueles, por exemplo, eu tenho lá 4 nós, só está no nó 1, matei do nó 2, 3 e 4. Ou matei do nó 2, matei do nó 1, 3 e 4, deixei só no nó 2, por exemplo. As pessoas acham que simplesmente eu baixar e apagar os arquivos, né, no Oracle Home, ele saiu de hack, simplesmente também colocar lá Cluster Database no SPFile como false, sair de hack, não é assim, tá? Mesmo que você não esteja usando, você tem que desabilitar as threads. Então, já aconteceu com a gente também, a gente precisar mover RedoLog, e o meu RedoLog está sempre ativo, sempre, por causa de uma instância que não existia mais, né? E você não faz o switch ali. Então, o que você faz? Você vai lá e dá um disable naquela thread, morre aquele RedoLog, ele fecha, e você consegue fazer o move do que você precisa, né? Recriar os RedoLogs. Então, cuidado Legal. Na hora de mover RedoLog, não se faz move do RedoLog, você cria novos. Então, você cria os novos no lugar certo, faz uma consulta na $log e na $log file, né, vê se eles estão ativos ou não estão ativos, né, apaga os que estão inativos e depois faz um checkpoint e um switch log file para poder os antigos deixarem de estar ativos e você poder apagar eles novamente. Né? Novamente não, apagar. Muito bom, Ricardo, muito bom. É interessante a gente falar que RedoLog, né, você vai estar qualquer tipo de coisa que foi executada, tanto DML, tanto DDL, né, tudo vai estar registrado lá nos redos, né. E se você colocar aquele add supplemental data, se você colocar você tem 2 parâmetros que você coloca informações a mais dentro do seu RedoLog, né, principalmente para a parte de data guard, parte de data guard lógico, que você precisa realmente de mais informações que estão acontecendo, né, ou mesmo para a parte de flashback, né, flashback query, você precisa de algumas informações a mais, né, então você acaba tendo dentro do seu Redo muito mais informação, dentro do seu Redo e da Undo também. Cara, isso que eu ia falar, né, porque quando se fala de flashback, eu lembro bastante da Undo, né, que muita coisa flashback ali... no caso, isso, flashback no caso Undo, no caso do restore, na parte de Redo, né. Perfeito. E, cara, quando a gente fala de Undo também, é uma table space, né? Então, essa table space normal. Também você vai fazer o move também de forma normal, só que é uma table space mais para poder gerenciar a parte de transações, né? Quando se fala de insert, update, delete, então ele está mais restrito nessa camada aí, né? A gente pode simplificar, assim, o Redo, todas as informações estão lá, né? Tudo que é informação sua, né, o DDL e o DML estão lá dentro. Na Undo, né, o que a Oracle fez? A Oracle, ela verificou o seguinte, que a maior parte das transações que acontecem no banco, maior parte mesmo, disparado, elas são comitadas. Então, toda vez que você vai inserir, fazer um update, por exemplo, eu quero fazer um update, eu pego aquela informação antiga, mesmo que eu não faça commit, eu pego aquela informação antiga e jogo para dentro da Undo. Então, eu jogo ele para dentro e fico com ela retida
até acabar o tempo específico de retenção da undo, ou até realmente eu commitar, né, fazer o commit. Então, na undo, eu tenho basicamente os dados originais do meu banco, né? Tanto para insert, tanto para delete, quanto para update, eu tenho os dados originais do meu banco ali dentro, né? Então, os dados originais do meu registro, quer dizer, o que tinha antigamente no meu registro está dentro da undo. O novo já vai direto pro local, né? Aí eu faço commit, né, que é a maior parte das transações. Então, a hora que eu falo, para que eu vou ficar guardando numa área temporária o valor novo, se praticamente sempre ele é atualizado, ele é feito, a transação é completada. Então, eu já jogo lá dentro, pego o antigo e boto no lugar novo. É uma operação a menos que eu tenho que fazer depois. Cara, até legal a Então, gente fazer um tema de podcast só para falar de undo, né, cara? Acho que tem muita tem coisa para muita falar aí, coisa. né? Tem muita coisa para falar mesmo. É bastante coisa. Undo também, depois da versão 8, que era rollback segments, né, que eles juntaram e botaram para Undo na versão 9, mudou bastante, né? E Cara, cada vez ela está mais performática, né? exato. Show de bola, Ricardo. E aí, vamos lá, cara. Continuando, ó, a gente já falou de data file, a gente já falou de redo. Você falou aí de temp file também, né? Isso. Cara, a questão das temp files, né? Acho que o grande desafio aí que a gente tem quando você vai mover uma temp é a utilização, a quantidade de sessões, por exemplo, que está utilizando e dependendo do que essas sessões estão fazendo, né? De forma bem resumida, cara, quando você utiliza a temp file, quando você está fazendo que tipo de operação no banco de dados, cara? Eu tenho muito, por exemplo, na questão de sorte, né? Eu tenho muita operação ali dentro. Então, todo mundo que está trabalhando com o banco de dados, ele está com informação presa dentro da temp, né? Então, eu tenho que esperar as sessões acabarem, tenho que esperar as sessões morrerem ali dentro, para poder liberar a temp. Não é simplesmente, porque a temp é simples. Eu crio uma nova temp e digo que ela é a temp padrão do meu banco de dados, né? E faço o seguinte também, se eu tiver um usuário com tempos específicas, eu vou lá e mando mudar só, né? Então, isso é bem tranquilo. Isso eu faço online. O problema é o que você falou, são as transações que estão rodando dentro da temp, que acabam ficando presas ali e demorando bastante para poder liberar e realmente fazer esse move aí esse drop da temp para a gente ficar somente com a temp nova. A Cara, temp eu não faço o move dela, tá? A temp eu crio uma nova no lugar novo e apago a antiga, né? perfeito. Até legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso, que na parte de temp, até complementando um pouquinho assim, além de utilizar dentro do select, muitas vezes você pode estar fazendo uma ordenação, processos que realmente vão estar utilizando a temp, e tem a questão de temporária tables, né? Então, Exatamente, isso. que é um tipo de Tá tudo objeto lá. que vai utilizar realmente a temp de forma bem intensa, né? Muito, exatamente, né? E principalmente o seguinte, as tabelas temporárias, elas são bem interessantes, né? Porque elas são da sua sessão, né? Então, se eu tenho uma tabela temporária que eu preciso realmente fazer um select, uma parte trabalhar alguns dados, né? Mas esses dados seriam para minha sessão, né? A temp está aí para poder armazenar esses dados dentro das minhas tabelas temporárias, né? Muito bom, Ricardo, muito bom. Então vamos lá, recapitulando, já falamos de data file, de redo e de temp. Agora acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre mais dois caras aí, né? Que acho que o próximo a gente pode falar dos control files, né? Que a gente tem que mover também. Se a gente está falando de uma movimentação de disk group, o seu control file vai estar em algum disk group, provavelmente, se você estiver utilizando a SM. Deveria, né? Isso aí. Deveria, né? Deveria estar, principalmente se estiver em hack, né? Ele tem que estar num lugar que é shared para todas as instâncias, senão nem levanta. Né? O Exato. SPFile não, o SPFile ele não necessariamente ele vai estar num lugar compartilhado. Existiam algumas pessoas que inclusive não usavam como SPFile, usavam como perfile para cada instância. A manutenção disso é terrível, né?
Exato. E é até legal a gente falar sobre Control File, porque eu e o JP, nós fizemos um podcast semana passada sobre Control File. Se você não sabe o que é um Control File, você que está assistindo aqui, cara, assiste lá realmente que a gente falou de forma bem resumida, né? É o arquivo de controle do banco de dados, você vai ter informação do DBID, o DBName, você vai ter a informação do SCN, que é o Secret Change Number, você vai ter informação da localização dos arquivos do seu banco de dados, vai ter informação sobre seu backup. Então, é um arquivo realmente de controle, que ele vai conter muitos metadados importantes ali para o seu banco, né? E ele é um arquivo essencial, que ele tem que estar, o ideal é que esteja multiplexado, que ele tenha mais de uma cópia, né? Então é importante pensar, e que muitas vezes você vai ter que mover essas cópias também para um outro local, né, Ricardo? Sim, sim. Né? É o que você falou, tem algumas aulas da DBOCM que a gente fala como é que você starta uma instância, né? A instância, ela não tem control file, ela não tem nada disso, né? Instância é processo de memória e uma área de memória, área de alocação de memória e processo de background. Então, eu tenho lá o momento dela que eu faço o startup no mount, né? Aí eu levanto todos os processos do meu banco de dados, de background, mais a alocação da área de memória. Né? Nesse momento, eu não preciso do control file. Quando eu vou fazer um mount, o mount ele vai ler o control file, verificar se está tudo ok ali dentro e monta o meu banco de dados. Né? Para depois no Open ele realmente sincronizar todos os arquivos, verificar se os arquivos que estavam listados no control file estão certos com o SCN, todos sincronizados certinhos, para depois abrir o banco. Então, assim, para eu abrir o banco, qualquer processo que eu vou começar no banco de dados, eu preciso do control file. Né? Para startar a minha instância, eu não preciso do control file. Né? Então, preparei minha instância, abri minha instância, não preciso do meu control file, mas ali dentro está escrito em que local vai estar o meu control file. Né? Uma cópia, duas cópias, três cópias. Né? Então, se eu tiver o meu control file antigo, e nesse momento que eu startei, dei um startup no mount no meu banco, eu fizer um restore do meu control file antigo para o local novo, né, ele vai recriar aquele seu control file antigo no local novo, aí você pode abrir o banco tranquilo, sem problema. Não é um restore de banco, você está restaurando só o control file, ele vai fazer uma cópia do control file para o local novo, e depois você abre o banco, sem problema. Cara, muito bom, hein, Ricardo? E quando a gente está fazendo uma movimentação de control file, a gente tem que baixar a instância, né? Tem que baixar. E aí, copia o arquivo de um lado para o outro, e depois muda no SP File e sobe ele, né? Se for, como o foco é realmente disk group, né, eu não faço simplesmente uma cópia, né, eu faço um restore dele, né, no meu control file eu faço um restore, né, então eu restore a partir do original. A partir do original, né. Perfeito. O banco entende que isso não é um restore de banco, ele não corrompe nada para poder entrar depois processo de recover, vai ser o processo normal de abertura de banco depois, né. Cara, muito legal. Para ele é uma cópia nova. Você mantém a consistência, né? Porque você baixou tudo, tá tudo parado, então não está sendo movimentado, então até por isso porque é um arquivo realmente importante, né? E você tem que estar com tudo parado, não tá tendo atualizações nele para que você consiga realmente fazer uma cópia. Show de bola, Ricardo. E o nosso último arquivo, fala aí. E é assim que a gente faz a multiplexação de control file também. Se você só tem um control file, né, para você criar mais control files, né, se você está em file system normal, você para o banco, Ctrl C, Ctrl V, né, CP de um lugar para o outro e altera lá no SP file. No ASM dessa maneira. Boas práticas, sempre mantenha um control file no diretório, por exemplo, do AMF, né, onde você está criando o seu banco de dados, e outra cópia dentro da FRA, que é a Flash Recovery Area que o Ricardo tinha falado, né? Então sempre mantenha pelo menos essas duas cópias aí, eu acho que já é uma boa prática. Perdeu algum disk group, perdeu algum arquivo, cara, você vai ter uma cópia de control file em um dos dois lados, né? Isso. Redolog é a mesma coisa, tá? Redolog tenha sempre duas cópias de cada redo. Porque se você se corrompe um arquivo desse, hoje em dia é fácil corromper? Não é mais fácil corromper. Antigamente corrompia muito. Hoje em dia é mais complicado corromper. Os discos são mais confiáveis, você tem redundância nos discos, né? Você tem toda a parte de a redundância ou pelo ASM ou redundância via RAID, você tem muito controle, você tem controles muito superiores e muito melhores,
né, do que era antigamente, do que era na época que eu comecei com o banco, né, há 16, 17 ou 18 anos atrás. Então, antigamente, você ter uma cópia só era terrível, e ter duas era pior ainda, porque o disco não aguentava performance, né, então era complicado. Né? Verdade. Você tinha que pesar o que era melhor, performance ou correr o risco né, de perder um control file. Na época do Oracle 8, startar 8 e 9, startar um RMAN era complicado. O RMAN, ele pesava o banco e ia lá embaixo. Né? Você não conseguia controlar muito bem isso. Hoje em dia, né, a pessoa que estiver ouvindo a gente e achar que tem backup só com data pump, só se for para banco de desenvolvimento e homologação, e olha lá. Né? Dependendo de quão crítico é o seu desenvolvimento, sua homologação, nem só data pump serve, tá? Backup é RMAN. Lembre-se que se você quer voltar a sua operação no ponto que você está, ou em qualquer ponto do backup até o momento atual, é RMAN. Né? Não fica pensando, eu tenho um data pump, tá tranquilo. Cara, até bom você falar nisso, que a gente fez um podcast aí, o JP também, de backup físico versus backup lógico. A gente falou exatamente isso, quais os benefícios aí de cada um dos backups, que eu acho que vale a pena aí quem estiver assistindo aqui também conferir. Show de bola, Ricardo. E o último arquivo aí que ficou é o nosso SP File, né, cara? O que é esse arquivo aí, cara? E como que a gente move esse cara? O SP File, se eu não me engano, a sigla é System Parameter File, né? Que é o arquivo de parâmetros do nosso banco de dados. Ali dentro tem tudo que você precisa de inicialização. Da instância, nas aulas, né? De cada instância. Né? Então, ali dentro ele vai ter, se tiver no ambiente hack, ele vai ter asterisco ponto parâmetro, que é para todas as instâncias, ou então o número da instância ponto parâmetro, que é para especificamente aquela instância. Né? Então, se você pode ter um hack onde você tem um banco na instância 1 com 10 GB de memória, na instância 2 com 2 GB, na instância 3 com 5 GB. Né? Você pode setar os parâmetros diferentes de memória para cada instância. Ou alguns outros parâmetros, né, específicos da instância você pode colocar diferentes. Por exemplo, algumas coisas de listener você pode colocar diferentes, você põe diferente para cada instância, você poderia ter essa diferenciação. Mas ele é um arquivo que ele veio para, o SP File, ele veio para estar ali, você carrega ele em memória, e o banco de dados está com esse arquivo em memória. Alguns parâmetros você consegue trocar online e outros parâmetros você não consegue trocar online. Na documentação da Oracle diz quais são os dinâmicos e quais não são dinâmicos. Né? Os que são dinâmicos você troca online, os que não são, você não troca online. Só que ele é um arquivo em memória. Então eu não baixo esse arquivo e abro um arquivo novo. Né? Eu não tenho não tenho essa condição. Eu troco o arquivo sem problema nenhum. No próximo start meu, né, ele vai pegar nesse local novo. Né? Se você perder esse arquivo de SP File, né, ele está em memória. Né? Se você perder esse arquivo de SP File, né, eu já tive problema de perder o arquivo de SP File e meu banco não parou. Né? Baixei depois, realmente, e levantei. Mas se você tentar mudar qualquer parâmetro e mandar o scope para o SP File, ele vai dar erro, tá? Porque o SP File se perdeu. Entendi. Né? Então, eu preciso também fazer esse restart ali para fazer essa mudança. E com a SM é mais fácil. Você simplesmente manda criar. Se você estiver usando a SM e o AMF, você manda criar no lugar novo, você manda baixar ele com um PFI, manda criar no lugar novo, pronto, acabou. Não tem muito mistério. Cara, só que ele não vai ser o arquivo que vai estar ali Você consegue fazer recriar ele, mas ele não vai ser o arquivo que está em execução naquele momento, porque ele está em memória, né? Então ele está usando o antigo ainda. Cara, perfeito, Ricardo. Acho que foi muito bom aí de poder discutir um pouco sobre esse tema, né? Se é possível realmente migrar para outro disk group online. E o legal com a conclusão, assim, que a gente chega no final desse podcast aqui para quem está assistindo, é que muita coisa dá para você fazer online, né? A gente fala principalmente da parte de data files, que são arquivos aí, os arquivos de dados realmente do banco, inclusive os dados internos de undo, system, dá tudo para você realmente mover online a partir da versão 12. A questão dos redos, você pode criar os novos e apagar os antigos, são pontos importantes. A parte das temps também, dá para você fazer isso. Caso você tenha a questão de poder fazer um reboot, você consegue fazer isso de forma bem rápida também.
E aí você vai precisar de uma disponibilidade realmente necessária quando a gente está falando de control file e de SP file, que é basicamente um reboot, né? Então a gente consegue fazer todo esse processo aí praticamente, né, de forma bem online, né? E basicamente alguns restarts, algumas janelas para que você consiga realmente virar a chave de falar, eu tirei meu banco todo daquele disk group e mover ele para um outro. Então isso é possível, dá para fazer. Acho que foram dicas aqui valiosas, né? Que envolvem muita parte conceitual também, né, Ricardo? Sim, sim. Agora, dá para fazer 100% online. Como? Com o DataGuard. Né? Aí o que acontece? O que aconteceu com um problema, com a gente precisou mover os arquivos de um banco que era o meu DG. Você move sem problema nenhum. Você move todos os arquivos de lá, já que ele é o DG, se ele não for Active DataGuard, você consegue fazer parada dele, restart, sem problema nenhum. O único problema que eu tenho é o seguinte, quando eu vou fazer esses moves, eu tenho que parar o MRP. Eu paro o recover da minha instância. Né? Então, eu vou lá, paro o recover da minha instância, ele vai começar a acumular archived log, né, porque ele trata esse gap, né, ele faz tudo online, ele pega a informação do redo buffer, da instância primária, e manda para a instância secundária. Né? Então, entra no processo de recover aqui, tem todo um traçado que, para quem acompanha a DBLCM, já viu isso, em todas as aulas de DG tem o esquema de como é que funciona o DG primeiro. Né? Então, para eu mover esses arquivos, eu paro o meu recover da minha instância. Né? Então, eu paro, faço os moves que eu quero e depois volto, que ele ressincroniza para você sem problema. Porque o que acontece? DG, ele não, eu não movo, eu não estou preocupado com o bloco que estava no banco A, no arquivo X, tem que ir para o arquivo X do banco B. É o datafile 1 do meu arquivo, do meu primário, ele vai para o datafile 1 do meu secundário. Se ele está nessa posição ou se ele está nessa posição, o bloco é o mesmo, ele vai mandar o bloco para lá e vai recuperar ou a instrução, se for lógico. Né? Então, eu não tenho essa questão de o arquivo tem que estar sempre no mesmo lugar que estava na produção. Não. Inclusive, tem casos de laboratório que a gente tem banco de dados em ASM e o DG em File System. Você consegue fazer isso. Né? Nunca vi em produção, mas em laboratório a gente já fez algumas brincadeiras dessas. Cara, interessantíssimo, Ricardo. Eu acho que tem muitos temas aí para a gente poder conversar aí nos próximos podcasts. Eu acho bastante válido a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, cara? Do que a gente tem feito. Cenários reais, projetos reais. E eu acho que existe um gap muito grande desse link, né? Do que cai numa prova de certificação, do que tem ali na documentação para a vida real, né, cara? Eu acho que esse link que é importante a gente poder contextualizar, que os conceitos são importantes realmente para a gente poder estar à frente de projetos desse tipo aqui, né, que a gente comentou aqui agora, né, cara? Sim, sim, com certeza. Pode contar comigo. Cara, show de bola, Ricardo. Grande prazer aí, sempre bom estar falando contigo, meu irmão. Tamo junto. Igualmente. E obrigado aí, cara. Aquele abraço. Disponha. Obrigado aí a todos aí. Valeu, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.